Louvado seja para sempre o santo nome de Jesus. Nós estamos de volta, meus amados irmãos, é o programa Unicresce no Ar, edição 1275, ano 27. Não parece que foi ontem, não, são 27 anos. Mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos assistido, Deus tem nos revestido, Deus tem nos dado amigos e irmãos para estar conosco e nos ajudar. E nós continuamos com o mesmo princípio, o mesmo objetivo: ajudar alguém a sair da escuridão, ajudar alguém a sair da dúvida, sair do pântano da religião, da fé supersticiosa, para a segura presença de Deus, para o lugar seguro da presença de Deus, através do ensinamento das Escrituras. Nosso tema hoje, o dia que vem. O dia que vem. E o texto bíblico, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 9, e nós temos a felicidade de acreditar. Existem cristãos que não acreditam na palavra de Deus. Tem cristão de todo jeito, alguns deles são assim. Não acredita na palavra, portanto, não tem prazer em usar, não tem a segurança em expor a palavra, porque ele mesmo não tem convicção, não acredita. Mas quando nós acreditamos, a coisa muda de figura e nós, por acreditar, por estarmos na presença de Deus e saber que a palavra é um bem que interessa a todos, nós vamos, portanto, partilhar esta palavra maravilhosa com os nossos amados irmãos. Profeta Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 9. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão queimadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como fez assim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e Te louvamos, Pai, pelo benefício da orientação do Teu Espírito. Agora, Senhor,
suplicamos pela igreja. Guarda os nossos irmãos, dá vitória a cada um, sustenta, Senhor, os teus servos, Pai, que estão caminhando na tua presença como peregrinos, meu Senhor, em busca de Sião. Querido Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Nós pedimos e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso tema é o dia que vem. E o capítulo 14 de Zacarias começa com esta expressão: eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor, ele tem, na verdade, é um tema que a gente tem muita necessidade de estudar, de conhecer, de buscar uma orientação melhor sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Para muitos, elementarmente, o dia do Senhor é só o dia do arrebatamento. Mas, para os próprios judeus, o dia do Senhor é um tempo, é um período em que Deus se fará presente através da sua palavra, através do seu poder e por atos poderosos, pela operação de atos poderosos. Mas o profeta Zacarias, um profeta do comecinho do 5º século antes de Cristo, ele está falando sobre vários aspectos. Uma coisa não foge ao profeta de Deus, é que Jerusalém é o palco. Jerusalém será o palco. Os acontecimentos deste dia futuro se darão na terra de Deus, na cidade de Deus, onde Deus escolheu para tratar com o povo, para tratar com as nações, tendo Israel encabeçando as nações como a nação eleita e todas as demais nações recebendo algum benefício da parte de Deus em observar estes princípios. Então, o profeta, cheio da graça, ele diz: eis que o dia do Senhor, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Na introdução, ele fala do dia do Senhor e do dia dos horrores. Por que que haverá uma divisão de despojos? Porque haverá guerra. Haverá guerra, haverá invasão, haverá perturbação. Mas o profeta de Deus, ele tem a sua visão voltada para os acontecimentos e tem também, pelo Espírito, ele tem ciência de que Deus, na sua soberania, estará no controle. Ele anuncia o dia do Senhor e anuncia a divisão dos despojos, no primeiro versículo. No segundo versículo fica absolutamente claro, ele explica: porque é o profeta falando como o próprio Deus, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da população será presa, vai para o cativeiro, será levada em cativeiro, será escravizada, e a metade ficará na cidade, a cidade destruída, a cidade, na verdade, despovoada em parte e certamente muito abalada pela presença dos inimigos, porque o versículo 2 não é fácil de entender de outra forma, não tem outra maneira de entender, é uma guerra, porque ajuntarei todas as nações para a peleja, para pelejar contra, porque existe peleja a favor, mas aqui é para pelejar contra Jerusalém. A gente vê isto se desenhar cada dia. Esses dias eu estava vendo, me informando a respeito dos palestinos, e eles convocaram 6 semanas
de protestos. 6 semanas de protesto. Agora, eles têm apoio da esquerda mundial, eles têm apoio dos democratas do mundo todo, eles têm apoio dos religiosos do mundo todo, mesmo eles sendo contra a fé dos outros, porque a única fé que eles reconhecem é a fé alada deles, a fé do Alá, e eles, mesmo sendo contrário a todos os povos, todas as pessoas, existe por uma atitude, ou seja, se você está contra o meu adversário, então eu me junto a você. Como eles são contra Israel, e o mundo quase todo é contra Israel, então todos dão apoio à ONU, à União Europeia, e todos esses organismos internacionais. Bom, mas aqui, no segundo versículo, fica claro que é uma guerra. E é uma guerra terrível, porque haverá saque, haverá estupros. Ora que as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas ou estupradas. E a metade da cidade será escravizada, sairá para o cativeiro. Além das mortes, além de toda a perturbação e desonra, ainda tem os prisioneiros de guerra que serão levados. É uma coisa terrível que é descrito aqui neste versículo 2. No versículo 3, aí uma promessa. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, como pelejou no dia da batalha. O Senhor vai lutar pelo seu povo. Mas não é uma coisa que... Por que Deus não impedirá o ataque à cidade, o saque à cidade e a opressão contra as mulheres e as crianças? Porque quando as mulheres estão sofrendo, assim os seus filhos estão incluídos. E, portanto, por que não haverá um impedimento? É porque tem que se cumprir. Desde o começo da história, Deus tem tratado com o povo de Israel, mostrando a necessidade deles estarem em aliança com Deus, obedecer a Deus. É um povo muito bem assistido por Deus. Muito embora hoje viva secularmente e seja a única nação no Oriente Médio onde tem todo tipo de liberdade para fazer o mal. Nos países islâmicos, por exemplo, as repúblicas islâmicas, não se forma um partido assim, qualquer brincadeira. Não tem partidos de esquerda, quase todos, é impossível ter partido de esquerda, em quase todos é impossível ter essa história aí da LGBT, essas coisas, essas defesas, esses valores absolutos da sociedade apodrecida. Porque essas coisas só são valorosas porque a cidade está podre, a nação está podre, a humanidade está podre, a sociedade está apodrecendo. É por isso que defendem todo tipo de maldição, como se fosse algo absolutamente necessário, como se fosse natural e necessário. A defesa destas questões, que são questões de vida ou morte para a esquerda louca do Brasil e para pessoas tão importantes quanto Barack Obama, que fez uma grande asneira à frente do governo americano, levando esses temas para as raias das Forças Armadas e dos grandes tribunais. Portanto, essas coisas só são valorosas para uma sociedade que está em decomposição. Do contrário, eles teriam algum respeito pela vida humana, teriam algum respeito
pelas pessoas, mesmo que tivessem suas preferências estranhas, mas não colocariam como uma coisa primária, principal, primordial. Então, o nosso Deus, desde o começo da história, fala de um momento que vem. Toda a vida, desde o começo da história de Israel, Deus fala de um momento que vem. Deus fala de algo que virá, algo que vai chegar, alguma coisa que eles receberiam. E eles teriam que esperar, eles teriam que identificar e eles teriam que acolher. Então, o Senhor é quem faz esta peleja, no versículo 3. No versículo 4, esse texto se reveste de importância para mim, como estudioso das Escrituras e como crente em Jesus Cristo. E naquele dia, apontando para o futuro ainda, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio. Ele será fendido ao meio, dividido ao meio. Alguém, eu me coloco um pouco do lado do incrédulo, aí, mas o professor acredita que isso é literal? Eu acredito. Você acha que a minha fé é inocente? Acha que eu sou crédulo demais? Piego? Eu sou um pieguista porque acredito? Eu sei o que Deus fez, eu sei o que Deus faz. Deus criou um caminho pelo meio do mar, onde nunca havia pisado um pé humano. Deus tirou água da rocha onde ninguém nunca tinha bebido água. Deus sustentou a nação por 40 anos no deserto e não faltou alimento para esta nação, sem ela plantar um pé de couve, porque no deserto não dá hortaliça. E Deus, na sua infinita grandeza, fez isto. E eu vou duvidar que seja literal. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale. E é importante a redação final, aqui no final do versículo, diz: e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Não dá para duvidar. Eu jamais duvidaria, porque eu sei em quem tenho crido, eu conheço as Escrituras e conheço o poder de Deus. No versículo 5, meus amados, explica o grande milagre, o grande feito do versículo 4. Por que que Deus abrirá o monte ao meio? Se Deus fez um caminho pelo meio do mar, agora ele faz um caminho pelo meio do monte. Ele vai abrir o monte, ele vai criar uma passagem para a fuga daquele povo. E fugireis pelo vale dos meus montes. O Monte das Oliveiras, agora são 2 montes, e são chamados assim. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Aqui é uma questão teológica mais aprofundada. Existem uns termos que nós não identificamos geograficamente, mas era um ponto de referência que desse acesso a campo aberto, a lugar aberto onde as pessoas teriam mais condições de escapar e também onde o inimigo não estaria com trincheiras por não acreditar em fuga por ali. Então, Deus faz o que o homem não pensa, Deus faz o que o inimigo não deduz,
Deus faz as coisas conforme lhe apraz, porque ele é quem tem todo o poder. E ele faz uma referência histórica a um terremoto que aconteceu nos dias de Uzias, quando houve fuga em massa e muita gente, mesmo assim, muitos morreram. E ele diz, e fugireis pelo meio, fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele, ou contigo, porque na profecia existe esta grandeza, o profeta fala como Deus e fala como homem. Pelo Espírito ele fala como Deus. E cai em si e fala como homem. Portanto, o pronome é alterado mediante a direção do Espírito. E ele diz, e fugireis pelo vale dos meus montes. O pronome, aí pelo vale dos meus montes, ele está falando como Deus. Pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, o homem falou agora. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. No versículo de número 6, meus amados, ele descreve a condição deste dia que vem. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. É um dia para ficar marcado, não na história das nações, simplesmente, mas é o dia da eternidade, é o dia da liberdade, é o dia do livramento, é o dia do reconhecimento. É neste dia que Israel há de reconhecer Jesus Cristo, aquele que foi desprezado por eles mesmos, aquele que foi julgado pelo Pôncio Pilatos, aquele que foi açoitado por soldados romanos na sua condição humana, pela encarnação, que era realmente parte do mistério do Senhor. E este dia é o dia que marca a história da humanidade. É um dia maior do que o dia que Deus disse haja luz. É um dia maior do que o dia que Jesus Cristo exclamou, está consumado, e houve trevas. Porque é o dia da redenção plena. É o dia da plenitude da redenção. E o profeta, pelo Espírito, descreve, acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, não seria assim como clareza meridional, como nós estamos, o meu dia, não seria. Não haverá preciosa luz, não haverá clareza, a claridade do meio-dia e nem a escuridão da meia-noite. Haverá uma luz absolutamente diferente. Eu não sei, não me arriscaria, mas eu sou um pensador, e eu penso e eu me exponho, e nunca tive problemas com isto, porque já paguei alguns preços e hei de pagá-los ainda. Mas, se existe partes do Oriente que não se conhece o sol, que não se vê o sol por uma semana, por um mês, por um trimestre, se existe partes do Oriente aonde a luz conhecida unicamente é a luz da chamada aurora boreal, uma luz que nem é reflexo do sol e nem é reflexo da lua, é algo inexplicável, pelo menos para mim, que sou leigo. Então, pelas Escrituras, entendemos, não há limite para o poder de Deus, e o profeta descreve um dia completamente novo. Não haverá preciosa luz, não há clareza meridional, não é como a luz do meio-dia. Mas também não haverá espessa escuridão, não é como a escuridão da meia-noite. No versículo 7 é descrito, mas será um dia conhecido como dia do Senhor, nem será dia simplesmente e nem noite simplesmente.
Mas, quando estiverem esperando o cair da noite, é que a luz brilhará fortemente. Eu simplesmente acho maravilhoso, glorifico a Deus porque acredito e me proponho a pregar a palavra do Senhor até a morte, expondo naturalmente, expondo sem nenhum mistério, sem nem... O mistério já é a palavra. Eu não preciso de mais nada a não ser acreditar e publicar. No versículo de número 8 nos diz: e naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Aqui eu posso espiritualizar. O mundo não estará precisando de água potável, de água literalmente. Mas é de Jerusalém que sai o consolo, aquele lugar disputado, aquele lugar infelicitado pelas guerras, aquela cidade que já foi destruída 7 vezes e tem aí pelo menos a 8ª vez para ser destruída. Aquela cidade que é habitada pelos judeus desde a época do rei Davi, com os lapsos históricos das invasões, mas é a cidade judaica, a cidade das raízes judaicas, desde a época do rei Davi. Portanto, há 3.000 anos. Aquela cidade que, às vezes, já houve todo tipo de limitação por falta de recursos hídricos. Dali sairá águas vivas, ou seja, a paz, o consolo, o conselho. Dali sairão leis justas, porque Jesus Cristo reinará naquela terra. Jesus Cristo reinará neste mundo, e isto é literal. Se alguém não acredita assim, eu só lastimo. Mas se Deus criou o mundo e o mundo é literal, se Deus enviou o seu filho e seu filho era real, se Deus fez o seu filho morrer por nós e a sua morte foi real, se a sua ressurreição também foi real, se essas promessas foram feitas no decorrer da história pelos profetas de Deus, o seu cumprimento será real. E sairão águas vivas, e estas águas atenderão o Oriente e o Ocidente. Metade, usando a linguagem dos montes dividido, aqui a metade das águas para o Oriente, a metade das águas para o Ocidente, ou seja, o que Deus tem para saciar a humanidade, a sociedade humana, a família humana, está nas suas próprias mãos, está nas mãos do próprio Deus e será administrado daquele santo lugar. O versículo 9, meus amados irmãos, nos diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. É aqui que se reveste de importância o reino de Davi, a dinastia do filho de Davi, o reino de Davi, o filho de Davi, a raiz de Jessé, o rebento do tronco, o Senhor Jesus. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Portanto, vai desaparecer do referencial da sociedade os nomes dos ídolos, os valores de hoje, o Alá dos muçulmanos, esta reca de divindade do catolicismo, este número absurdo de deuses do espiritismo, espiritismo branco e espiritismo negro, a missa branca, a missa negra, a mesa branca, a mesa negra, toda esta imundície desaparecerá. E naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê graça para perseverar, esperar e confiar, porque é real. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Querido Pai, seja conosco em tudo. Abençoa os nossos ouvintes e internautas. Toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais estaremos na Rádio Vida, às 21 horas estaremos na Rádio Vida. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos novamente nesta conexão do Face com a Rádio Metropolitana de Caucaia. Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Amém.